Em um domingo, uma jovem que gostava de fazer algumas atividades na igreja foi até o local, mas não voltou para casa. O que a polícia descobriu realmente mexeu com o país inteiro. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos resolvidos, casos criminais que ainda não foram resolvidos, que são um mistério. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações. E eu já peço desculpas a vocês, mas nos nossos últimos vídeos e nos próximos, minha voz realmente não tá muito boa, tô um pouco gripada, então eu já peço desculpas a vocês que tá um pouco rouca, mas a gente espera que logo melhore. Bora pro vídeo. Christine Lee Salawan morava com sua família em uma vila localizada em Mactan, nas Filipinas. Ela era uma estudante da Marybegol National High School. Assim como vários outros jovens, ela adorava música pop coreana e gostava de assistir animes. Ela também era voluntária em sua igreja local, a Paróquia do Sagrado Coração. Todos os domingos, ela saía de casa às 16 horas para cumprir a sua função e voltava após o término da missa. Mas, no dia 9 de março de 2019, um domingo, alguma coisa diferente aconteceu. A garota de 16 anos saiu e não voltou para casa. Sua mãe rapidamente percebeu que tinha alguma coisa errada, porque já eram 7 horas da noite e ela ainda não tinha aparecido. Isso com certeza não era normal. Ela era uma jovem que sempre respeitava os horários que a mãe colocava, então ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Sua família logo chamou a Polícia Nacional das Filipinas, conhecida como PMP. A busca por Christine começou. Quando o dia seguinte amanheceu, Lourdes, a sua mãe, embarcou na busca desesperada pela filha desaparecida. Seu primeiro destino foi a Paróquia do Sagrado Coração, último local conhecido onde Christine foi vista. Examinando o diário dela, onde ela anotava algumas informações da igreja, Lourdes encontrou a confirmação da presença e dos deveres da filha naquele dia. Ela realmente chegou e fez o que precisava fazer. Conversando com as pessoas que estavam na igreja no dia anterior, eles relataram terem visto Christine na companhia de 3 homens desconhecidos, deixando tudo ainda mais misterioso. Naquela mesma manhã, a sombria descoberta do corpo parcialmente vestido de uma jovem foi feita em um campo vazio perto da casa de Christine, enquanto sua mãe estava na igreja. As pessoas que passavam pelo local não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A cena horrível apresentava uma jovem quase sem roupa da cintura para baixo, com as calças abaixadas. Seu rosto estava gravemente ferido. A visão foi tão angustiante que nenhum dos moradores locais conseguiu identificar a vítima. Rapidamente, eles chamaram a polícia. Ao chegar, os investigadores logo viram que o rosto da vítima estava cheio de facadas, um sinal da extrema violência que lhe foi infligida. Seu corpo então foi levado para um exame mais detalhado, que revelou níveis chocantes de violência. Metade do rosto da vítima foi parcialmente dissolvida com ácido e meticulosamente removida com uma ferramenta precisa. O médico legista descartou a possibilidade de ataque animal, citando o corte anormalmente limpo e a ausência de marcas de mordidas no corpo. A agressão atingiu ainda mais extremos quando foi descoberto que o assassino havia removido algumas partes do seu corpo, como sua língua. A equipe forense também confirmou que Christine não foi abusada, como inicialmente se acreditava, o que era estranho, devido à forma em que seu corpo foi encontrado. O médico legista sugeriu 2 possibilidades para o que tinha acontecido com ela. Ou era ritualístico, ou o assassino estava sob influência de alguma substância que alteraram a sua mente e ele teve um acesso de raiva. Acredita-se que a remoção das partes do corpo foi uma tentativa de dificultar a identificação do corpo. Um pouco depois, a família de Christine confirmou que o corpo era dela. As notícias desse crime passaram da vila e repercutiram a nível nacional. A natureza do crime deixou o país assustado. Todos queriam respostas para algo tão brutal. Em resposta, o governo emitiu uma recompensa de 2 milhões de pesos por informações que levassem à prisão. O clamor público foi tão intenso que levou o National Bureau of Investigation
conhecido como NBI das Filipinas, a trabalhar no caso, reforçando os esforços das autoridades locais. Todos queriam justiça. Para muitos, a sequência de acontecimentos foi trágica. Christine foi forçada, assassinada e cruelmente descartada. À medida que o NBI utilizava seus recursos, eles encontraram imagens de câmera de segurança que rastreavam os movimentos de Christine e logo depois a caçada humana começou. Com essas novas provas, as autoridades anunciaram que estavam perseguindo 3 agressores do sexo masculino, os mesmos indivíduos que foram vistos na companhia de Christine naquele domingo, quando ocorreu o crime, quando ele estava saindo da missa. Segundo as autoridades, Christine foi assassinada entre 6 e 7 horas da noite do dia 9 de março de 2019. A investigação policial revelou um suspeito chamado Jonas Martel Bueno. Ele foi inicialmente detido em conexão com o assassinato de um fazendeiro de 62 anos, em Daniel City. Embora ele tenha negado qualquer envolvimento no caso de Christine, seu nome ganhou destaque devido às impressionantes semelhanças entre o modus operandi em ambos os assassinatos. Bueno estava parcialmente relacionado no assassinato do fazendeiro, mas quando as autoridades finalmente o localizaram, ele vivia com um nome falso em um local totalmente diferente. Bueno confessou o assassinato do fazendeiro, mas insistiu que não tinha ligação com o crime de Christine. Primeiro ele citou um álibi que era um pouco conflitante, mas depois a polícia fez ali a investigação e revelou que o álibi dele era verdadeiro. Teve até o chefe dele que falou que o Bueno estava trabalhando no momento do crime e que era bem longe ali, então ficou provado que ele não tinha nenhuma ligação com o caso de Christine. O caso tomou um rumo polêmico com a introdução de um segundo suspeito, um adolescente chamado John, que se acredita ter sido identificado nas câmeras de segurança. John era conhecido por ter uma história romântica com a Christine. A dupla teria se separado poucos dias antes do crime. Sua identidade, no momento ali das investigações, foi ocultada por motivos legais. O NBI afirmou que John confessou ter cometido o crime, movido por intensos ciúmes. Ele até admitiu ter alguns cúmplices que o ajudaram naquele momento. Imagens de segurança mostraram Christine com um homem, e em um quadro específico, ela aparece brigando com ele. O NBI confirmou que, com base em sua análise, o homem no quadro era o ex-namorado de Christine, o John. Um mandado de busca levou as autoridades à residência dele, onde confiscaram seu celular e outros itens que poderiam ligá-lo ao assassinato. O exame das trocas de mensagem de texto revelou planos de encontro depois da missa naquele domingo. O NBI alegou que John havia usado um perfil no Facebook para atrair Christine a um encontro com ele naquela noite. Eles alegaram ainda que John confessou ter descartado a arma do crime, um conjunto de facas. Apesar das evidências, o caso ainda estava longe de ser resolvido. A família de John insistia que ele era inocente, afirmando que poderiam apresentar novas pessoas que pudessem atestar a sua presença em um outro local completamente longe do crime. Mas o NBI não acreditava nisso. John foi submetido a uma avaliação psicológica, que, segundo o NBI, comprovou que ele tinha conhecimento de suas ações no momento do assassinato. Em resposta, a família dele contratou os serviços de um advogado chamado Vicente Israel. Em 21 de março, Vicente apresentou uma moção para a liberdade de John, argumentando que o NBI não tinha fundamentos legais para a prisão. Ele alegou que a confissão parecia feita, insinuando até o potencial plantio de evidências pelo NBI. O advogado desafiou as autoridades a provar que o garoto, o homem capturado nas imagens de segurança com Christine, era realmente o John. A promotoria expressou decepção com a forma como o NBI lidou com o caso, criticando a prisão do John sem provas substanciais. Mas as investigações simultâneas conduzidas pelo NBI e pela polícia local levaram a um resultado completamente diferente. 4 dias depois de Christine ter sido sepultada, o presidente das Filipinas solicitou que John fosse preso novamente. Mas seu advogado rapidamente falou que isso não era possível. Segundo os documentos, a liberdade não poderia ser revogada. Em 2 de abril, algo bem surpreendente aconteceu. Fizeram uma segunda autópsia no corpo da Christine e esse novo legista disse que ela realmente foi abusada,
diferente da primeira autópsia, que falaram que não aconteceu. Mas ele conseguiu provar, ele disse que tinha um sangramento, então já era algo diferente que essa nova investigação estava mostrando. Ele concordou com a autópsia inicial de que metade do rosto de Christine estava desfigurado com um ácido, junto com mais de 20 facadas. O legista também verificou que a vítima havia sido estrangulada com uma corda. O médico deduziu que poderiam ter 2 assassinos envolvidos nesse crime. As diferenças deixaram uma nuvem de incerteza pairando sobre o caso. Numa reviravolta repentina, 1 mês após a prisão de John, Renato Yannis, de 43 anos, foi detido por uma acusação não relacionada, mas enquanto estava sob custódia, ele deixou a polícia chocada com uma confissão inesperada. Yannis revelou que a culpa que ele sentia o fez confessar, afirmando que ele era o verdadeiro autor do crime contra Christine e que foi motivado pelo seu vício em substâncias. Ele declarou que John foi acusado injustamente. Yannis, pai de 5 filhos que morava com sua namorada, confessou conhecer a vítima. Ele usou um perfil falso no Facebook chamado CJ Dias. Com isso, CJ e Christine se conheceram e seu relacionamento se desenvolveu ao longo de alguns meses. Yannis admitiu ter entrado e saído algumas vezes da prisão por causa dos seus problemas com as drogas. Ele disse que mandou uma mensagem para Christine às 6 horas daquele domingo, enquanto ela estava fora da igreja. Então ele foi até a igreja, se aproximou dela, pediu que ela o acompanhasse, mas ela recusou, afirmando que estava ali para se encontrar com outra pessoa. Ele confessou a Christine que ele, na verdade, era o CJ Dias. Christine ficou surpresa porque ele não se parecia nem um pouco com o homem da foto do perfil, né, que ele usava do Facebook. Então ficou claro que ele estava mentindo, usando um perfil fake. Yannis era muito mais velho do que ela. Christine começou a se afastar, mas Yannis a seguiu até um local escuro e isolado. Ele caminhava ao lado dela, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. Yannis admitiu que pediu a Christine para ter relações íntimas com ele, mas ela recusou. Ele não gostou da resposta de Christine, então começou a agredi-la. Christine então admitiu que não era mais virgem e isso realmente irritou ele. Ele revelou que a esfaqueou e que ela caiu no chão. Ele então revelou que tentou tirar o short dela, mas parou quando ela simplesmente parou de se mexer. Por fim, ele confessou ter esfolado o rosto de Christine para evitar que alguém a identificasse. Yannis declarou que agiu sozinho, afirmando que John não estava envolvido e deveria ser considerado inocente. Apesar de alguns erros, o caso foi legalmente encerrado em 7 de abril. Em seguida, a polícia iria acusar Yannis de assassinato. Mas na manhã de 25 de maio de 2020, Yannis foi encontrado morto em sua cela. Os relatórios iniciais sugeriram que ele tirou a própria vida, levando algumas especulações. Alguns até acreditam que Yannis pode ter sido morto por outro presidiário, já que ele estava encarcerado na mesma prisão onde o tio de Christine também foi detido por algo não relacionado. Ele havia sido transferido para a enfermaria, onde foi encontrado morto. A morte de Yannis encerrou o caso, mas isso deixou a família de Christine com um profundo sentimento de injustiça. A mãe dela, Lourdes, disse que não assinaria a declaração a menos que o ex-namorado de sua filha fosse incluído nessa denúncia. Ela não podia concordar com as condições estabelecidas porque a polícia não tinha provas contra John. Ela tinha total certeza de que o John também participou desse assassinato tão brutal de sua filha. Então, para ela, até hoje, ele está envolvido nisso. Mas lembrando que depois que o Yannis foi considerado o responsável por aquilo, o John voltou para casa, não estava mais preso. Mas mesmo assim, a mãe dela, a família, ainda acredita que ele está envolvido. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, realmente horrível tudo isso que aconteceu. Daí ficou um pouco de dúvida, será que o John realmente participou? Será que ele não tem nenhuma ligação? A família acredita que ele tem uma ligação sim, mas o Yannis disse que ele fez tudo sozinho. A gente não tem assim mais muitas informações, ficaram algumas perguntas nesse caso, principalmente porque o Yannis morreu, ele não foi a julgamento. Então a gente fica com algumas perguntas, mas é realmente um caso horrível de um país que eu não trouxe ainda nenhum vídeo para vocês. Então esse foi o primeiro caso que eu trouxe para vocês das Filipinas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.